Olá, bom dia. Nesse vídeo nós vamos apresentar um exemplo bem simples aqui de planejamento agregado para consolidar o que a gente já vem estudando e também dar um exemplo do que a gente aprendeu na aula passada, né, sobre LogScript. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui, onde uma fábrica de contentores de madeira tem uma capacidade de produção de 550 unidades por mês, né, com um custo de R$ 13,00 por unidade. Se necessário, a empresa pode produzir em hora extra, aumentando a produção mensal em até 1.300 unidades a um custo de R$ 18,00 por unidade. Se a produção for superior à demanda, eles podem armazenar com um custo de R$ 1,50 por unidade. Aqui temos então a tabela, né, com a previsão de demanda e nós temos que determinar quanto produzir aqui em hora normal, quanto produzir em hora extra e quanto que nós vamos estocar por mês, né? De uma forma a minimizar, então, o custo total de operação da produção dessa empresa. Os dados de entrada desse modelo, então, vão ser, aqui a gente tem o I, que eu vou falar, que são os períodos, né? Esse é de janeiro a dezembro. Temos, vou colocar aqui o índice A, que é o custo da unidade produzida em regime normal. Tem aqui o B, que é o custo produzido em hora extra, o C, que vai ser o custo de estocagem, o D vai indicar a demanda de cada período, K vai ser a capacidade de produção mensal em regime normal, que é 5.500 unidades no máximo, e L vai ser a capacidade de produção em regime de hora extra, que é 1.300 unidades por mês. O modelo, basicamente, fica assim, né? Temos as variáveis de decisão, que é determinar quanto produzir em hora normal, quanto produzir em hora extra, quanto produzir para estocar, quanto que a gente vai estocar cada período. A função objetiva, então, é minimizar esse custo total, que é o custo vezes a quantidade produzida em hora normal, quantidade produzida em hora extra vezes o custo, né, de cada unidade em hora extra, quantidade armazenada em cada período vezes o custo de armazenagem. Aqui temos a última, vamos pegar aqui de baixo para cima, a última restrição aqui é a restrição de sinal. A penúltima, a gente tem aqui a restrição de capacidade de produção em hora extra, então o H, que representa, que é a variável de decisão que indica quanto produzir em hora extra, tem que ser menor ou igual à capacidade, né, mensal aqui de produção em hora extra, que era 1.300, então para todo o período, né, o que você vai produzir em hora extra tem que ser maior ou igual a 1.300, que é a capacidade mensal. E aqui da mesma forma, o máximo que a gente pode produzir em hora normal tem que ser menor ou igual à capacidade de produção em hora normal. Isso para todos os períodos, 12 meses. Essa outra restrição aqui, a principal, para todos os períodos, a demanda, a gente tem que atender a demanda. Então, basicamente, a gente pega o estoque do período anterior. Então, olha só, a gente pega como se fosse o estoque inicial que sobrou do mês passado. Então, que é o estoque do período I-1, que é no mês anterior, mais o que foi produzido nesse mês em hora normal, mais o que foi produzido em hora extra, ele tem que ser o quê? Igual a demanda, mais, se eu passo esse E para lá, seria a demanda mais o que eu quero gerar de estoque no fim do mês, né? Ou então, o estoque do mês que sobrou do mês passado, mais produzido em hora normal, mais produzido em hora extra, menos o que eu quero deixar de estoque nesse período, tem que ser igual à demanda, né? Então aqui, só para a gente dar um exemplo dessa primeira restrição, imagine que no segundo período de fevereiro, olha, produzimos, né, 5.500 unidades, a demanda foi 5.200, sobrou, por exemplo, 300 unidades. Então, aqui seria o quê? 300 unidades, mais o que eu vou produzir em hora normal no próximo mês, que é 5.500. Como eu não produzi nada em hora extra, seria 0, menos o que eu deixaria em estoque aqui, seria 400, tem que ser igual à demanda, tá? Bom, então vamos passar para o nosso, vamos fazer aqui no Seplex. Eu já fiz aqui para a gente não prolongar bastante o vídeo, mas olha só, aqui a gente tinha, então, quais eram os dados de entrada do nosso modelo. Primeiro a gente tinha, então, os custos unitários, que eu coloquei aqui, olha, o custo de hora normal é 12, o custo de hora extra 13, o número de períodos, né, 12, custo de hora normal 13, hora extra, então a unidade é 18 e o custo de estocagem 1,50. Então a gente tinha esses dados aí. Outro dado que a gente tinha era a previsão de demanda para os 12 períodos, né? Então pus aqui o vetor D e aí a demanda de cada período, né? A gente digitou aqui todas as demandas. E também tínhamos também a capacidade máxima em produção em hora normal, e, que eu pus como K, e L,
que é a produção máxima, capacidade máxima aí em regime de hora extra. Então, tinha criado aqui, né, botão direito, novo, tinha criado um arquivo de dados e lancei os dados. Também já tinha criado um modelo novo aqui, que é, né, aula, estou chamando aqui de aula 9, e já tinha digitado o modelo. Então, basicamente, esse, né, era o nosso modelo. Então, olha só, eu já coloquei aqui os índices e parâmetros, então, olha só, int, né, inteiro, P, e o P eu estou puxando do arquivo de dados, que é os períodos, né, estou puxando aqui do arquivo de dados, que eu também dei o nome de aula 9. Estou fazendo um range aqui do N, né, que vai de 1 a P, então o N vai de 1, né, o número de períodos que vai ser de 1 a 12, tá? Eu criei um outro range aqui do M, que vai de 0 a 12, porque, depois eu vou explicar aqui, nessa primeira restrição aqui, quando a gente pode, porque a gente tem um estoque do mês anterior, então o primeiro período a gente tem que pegar o estoque do período como se fosse 0, que é do mês anterior. Então, vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Aqui são os, né, float A. Estou puxando o arquivo de dados, B, que é o custo de hora extra, estou puxando o arquivo de dados, C, estou puxando o arquivo de dados, tá? E aqui é o vetor de demanda, que é a demanda do N, o N varia de 1 a 12, então é como se fosse um vetor de 12 posições, e eu estou puxando isso aqui também do arquivo de dados, que a gente já lançou as demandas lá. E aqui são as capacidades de produção de hora extra e hora normal, né? Então, vocês podem pausar o vídeo aí com calma para tentar rodar o mesmo modelo, né, para simular. Então, aqui também... Então, depois de definir os índices parâmetros, a gente definiu as variáveis de decisão, que eram quais? Aqui, as variáveis de decisão eram N, H e I, né, que é quanto produzir em hora normal, quanto produzir em hora extra e quanto estocar. Aqui o índice de estocar, em vez de eu usar N, olha, eu estou usando aqui M, porque aqui é como se fosse um vetor de 12 posições, e aqui é como se fosse um vetor de 13 posições, que eu estou pegando a posição 0 também, tá? Aqui, então, a gente passa para a função objetivo, que é minimizar, então minimize, né? O primeiro índice aqui está indo de 1 a N, então aqui eu vou somar I em N, né? Que são, então vai ser 12 períodos, o I vai variar de 1 a 12. E aí eu vou somar aqui, ó, que é o A, que é o custo de produzir a unidade em hora normal, vezes as variáveis de decisão, que é quanto produzir em hora normal, mais B, que é o custo de produzir em hora extra, vezes a quantidade de produzir em hora extra, mais C, custo de estocagem vezes a quantidade estocada, né? Então aqui é a função objetivo e as nossas restrições. Uma coisa é essa que eu vou colocar aqui, então aqui, ó, subject to, né? Uma primeira coisa é o seguinte, a gente está definindo que nesse exemplo aqui o estoque inicial é 0, tá? Então estou pondo aqui que é 0, lembrando que que o estoque varia de 0 a 12, né? Lá no M, que ele varia em M, então estou definindo que o estoque inicial é 0, tá? Poderia ter já algum outro estoque, era só ter definido aqui, tá bom? E aí nós vamos passar então para a primeira restrição. Então aqui, ó, para todo I, que é para todo I em N, né? Quer dizer, para todo período, para cada período, o estoque do mês anterior, tá vendo aqui, ó, o estoque do período. Então, por exemplo, aqui o período vai ser 1, né? Porque N é de 1 a 12, então vai ser 1. 1 menos 1 é 0. Então eu vou pegar o estoque inicial, que é do mês anterior, que é 0. Então é 0, né? Mais a quantidade de produção aqui em hora normal do período 1, mais a quantidade de hora extra, menos a quantidade que eu quero deixar em estoque no fim do mês, tem que ser igual à demanda, tá? Então aqui é uma restrição aqui de demanda, né? E as segundas restrições aqui são as restrições de capacidade. Então, para todo I também, eu vou ter aqui que o número produzido em hora normal tem que ser menor que a capacidade normal, o número produzido em hora extra tem que ser menor a capacidade produzida em hora extra, tá? Então, esse é o nosso modelo. Eu já posso rodar aqui, né? Como já está pronto, eu vou clicar aqui em executar e aí vamos ver aqui o que vai aparecer. Então, olha só, ele deu aqui que o custo mínimo, né, é 847.600 e aqui a gente tem as variáveis de decisão, tá vendo? Quanto que foi feito em hora normal cada mês, hora extra e estoque, tá? Só como a gente aprendeu a aula passada a usar o LogScript aí, nós vamos trabalhar aqui com a guia de LogScript para a gente melhorar a exibição desses dados, né? Então vamos fazer aqui um bloco. Então eu vou criar aqui, ó, execute, né? Eu vou chamar esse bloco de resultados, tá? Deixa eu diminuir isso aqui, chamar esse bloco de resultados. E eu vou escrever aqui a primeira coisa, ó, que é o write ln, que é a linha de comando para a gente escrever um string. Então aqui eu vou chamar de planejamento agregado de produção. Tá? Então eu vou escrever esse título aí na saída, né? E agora eu quero também fazer o seguinte, ó, vou pôr aqui um laço var I em N, né? Lembrando
Então, vou abrir mais uma chave aqui para esse laço. E aí eu quero escrever o seguinte, ó. Aqui, ó. Escreva, né? Mês. O mês vai ser, por exemplo, o I, como aqui é o período, que ó, o I está indo de 1 a N, o N de 1 a 12, então eu vou pôr aqui I. Então ele vai escrever aqui, ó. Quando o I for 1, ele vai escrever mês 1, depois mês 2, mês 3 e tal, né? Então eu quero que escreva isso. Depois eu quero que ele escreva para mim quanto que foi produzido. Então aqui, ó, produção em hora normal. Quanto que foi produzido em hora normal no mês 1. E aí eu vou pôr a variável de decisão, que é NI. Depois eu vou escrever aqui, write LN, quero que ele escreva quanto que foi produção em hora extra, a vírgula, e a variável de decisão que é, é H, né? H de I, e aqui quero que ele escreva quanto que vai ficar de estoque no fim do mês, né? Que a variável de decisão é I. E aqui também eu quero que ele dá para mim qual que é o custo total por período. Então eu vou repetir a função objetivo, tá? Tem outros comandos também que dava para fazer isso, mas eu vou simplesmente, ó, copiar a função objetivo e ele vai calcular isso para a gente período a período. Então, por exemplo, quando o período for 1, ele vai, né, pegar o custo do primeiro período, custo do segundo e assim sucessivamente, tá bom? Vou tirar esse parênteses aqui, ele vai fazer isso pra gente. Bom, basicamente é isso. Aqui tá o bloco, agora a gente tem que pôr mais uma aqui, né? Mais uma chaves. Então vamos, aqui esqueci a vírgula, não estava dando erro. Então é isso, vamos rodar aqui pra gente ver então. Isso aqui foi um pós-processamento que nós aprendemos na aula anterior. Então, qualquer dúvida, vocês podem dar uma revisada aí no vídeo anterior, tá? De como realizar o pós-processamento. E aqui, olha, deixa eu tirar esse modelo aqui. Então, aqui ficou mais fácil de interpretar os dados. Então, ele escreveu lá, planejamento agregado para a gente na primeira linha, né? Tá antes do laço. Depois, no laço, ele pôs lá, ó, para I variando de 1, né, I em N, então é de 1 a 12, então aqui, ó, quando I for 1, ele vai escrever aqui, lá, ó, um minuto, aqui, ó, mês 1, né, então aqui, ó, ele escreve mês, vai escrever em todos, né, quando I for 1, mês, e aí o I é 1, mês 2, assim sucessivamente. Produção era normal. No primeiro período, a produção vai ser de 5.100, igual tá aqui, ó. No segundo período e no primeiro período, hora extra foi 0, né? E o estoque inicial vai ser, o estoque final do primeiro mês vai ser 0, né? E um custo total aqui de 66.300. E assim ele fez para todos os meses, né? Então a gente formatou os dados, né? E a gente consegue visualizar mais facilmente. Eu fiz aqui também, a gente poderia, né, ter usado o Excel, a gente aprendeu também. Eu coloquei aqui só para a gente comparar. Então olha só. Se você observar aqui nessa tabela em cima, você vai ver que tem os mesmos dados aqui, ó. Então, o primeiro período, a gente já falou lá, foi feito 5.100, com 0 de hora extra e não teve nada no estoque final. No período 2, produziu 5.500, 0 de hora extra e sobrou 300 no estoque final, né, com custo lá de 71.950. E no mês 3, né, 5.500, nada de hora extra, sobrou 400 no final do estoque, com custo 72.000, tá? Bom, então se for um exemplo bem simples aí, só mesmo para a gente tá praticando, e na próxima aula a gente vai começar a pegar aprender novos recursos, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e até a próxima.